Olá, pessoal, boa tarde, né, para todos que estão acompanhando o nosso webinar aqui promovido pelo Pencad, né, hoje com um tema muito interessante para professores, né, que é um recurso, uma plataforma que corrige automaticamente exercícios do MATLAB, tá? Então, vamos mostrar um pouquinho dessa plataforma, como ela funciona, como colocamos os exercícios em MATLAB nesta plataforma. Então, eu agradeço aqui, estou vendo que tem bastante gente entrando aqui no webinar, agradeço a presença de vocês. Espero que vocês aproveitem, curtem e, né, como sempre, em torno de 1 hora e meia no máximo, né? A gente vai ver um pouquinho desse recurso aqui hoje. E, ao final, tem aquele tempinho destinado às perguntas, tá bom? Então, vamos começar aqui. Vou compartilhar aqui a minha tela, já estou vendo que vocês já estão visualizando, então eu só vou fechar minha câmera e aí ao final eu reabro de novo, novamente. Então vamos lá, pessoal. Correção automática de exercícios de aula com MATLAB Grader, tá? Então é essa plataforma que nós veremos aqui hoje, né, chamada MATLAB Grader. Ele é uma plataforma que está em browser, né, de internet, tá? Ele não precisa, vamos dizer assim, ele não está, não é o Matobox do MATLAB, e sim, ele é um ambiente à parte, uma plataforma à parte, que nós acessamos via browser, navegadores de internet, tá? E aqui tem alguns pontos principais que eu destaco para vocês. O primeiro, né, um ambiente para desenvolver as tarefas de programação em MATLAB e compartilhar com seus alunos, tá? Inclusive, eu posso, durante esse desenvolvimento dessas minhas tarefas de programação, utilizar, além do MATLAB, toolboxes também, como nós veremos aqui no exemplo prático de hoje. Além disso, toda a parte aqui de avaliação e feedback são automáticos, ou seja, quando o professor envia, né, essa tarefa para o aluno ele faz os exercícios, resolve aquela tarefa e ele reenvia ao professor, tá? Então, durante esse processo, o MATLAB já faz a correção automática, tá? Então, nós veremos aqui como o MATLAB, né? Qual é a mágica por trás disso, como o MATLAB faz isso, tá? E, por fim, uma outra característica desse ambiente, né, do Grader, é a possibilidade de eu incorporá-lo, né, integrá-lo em ambientes de aprendizado. Então, aqui temos, o mais conhecido é o Moodle, né, temos o LMS, mas tem outros ambientes aqui que nós conseguimos integrar o Grader, ok? Bom, hoje vai ser mais prático, tá? Então, que não tanto com slides, mas mais prático. Vamos começar, né, onde nós acessamos o Grader, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu digitando, tá, no browser de internet, essa é uma das formas, né, de nós acessarmos o Grader. Então, grader.mathworks.com, tá? Esse é o caminho do Grader. Como eu já estou logado, pessoal, tá? Então ele já foi direto para a tela inicial. Se eu não estivesse, então ele iria, né? Assim que eu digitar grader.mathworks.com, ele vai para esta tela aqui, tá? Preciso de uma conta Mathworks, né? Então, se eu tiver uma licença, automaticamente tenho uma conta e consigo acessar o Grader, tá? Então, uma vez que eu clicar aqui em Sign In, colocar o meu e-mail, né? E a minha conta. Aliás, deixa eu até deslogar aqui para mostrar para vocês, né? Para ficar mais interativo aqui. Eu vou deslogar aqui das minhas sessões. Vamos ver se agora eu consigo. Então, vamos lá. grader.mathworks.com, tá? Então, ele vai para a tela aqui inicial, né? Posso também fazer via site da Mathworks também, mas acho que esse aqui é mais prático, dessa forma. Então, sign in. Ele vai pedir para colocar o nosso e-mail,
né? No caso, o e-mail que está registrado na licença, né? O e-mail que vocês têm a conta. Então, no meu caso, é este daqui, ok? E ele vai pedir também para colocar a senha. Olha só. E ele vai para a tela inicial, tá? Aqui é interessante notar algumas características, né, desta primeira parte aqui, dessa tela aqui. Então, aqui em cima, tá, eu tenho conteúdos e cursos, que é essa tela aqui inicial que nós estamos vendo. A parte, né, de integração com ambientes. E, por fim, documentação e suporte. Tá? Inclusive aqui são acessos diretos, são links diretos, então tem documentação do Grader, um guia, né, explicando um pouco mais da ferramenta, tem um curso também, tá? Teaching with MATLAB de 2 horas, e mais aqui informações sobre o MATLAB Grader. Tá? Porém, aqui a aba que nós trabalhamos será esta daqui. Tá? Então, deixa eu arrastar essa tela aqui para o meu outro monitor. Essa aqui também. Vamos começar aqui a trabalhar com o Grader. Olha só. Outra coisa, tá? Que eu esqueci de mencionar. No site, né? Quem tem a licença CWL, né? Se vocês forem no site, no portal da licença, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se vocês forem no portal da licença, no caso aqui é da universidade onde estudei, né, na PUC São Paulo, esse é o portal CWL. Se eu for, tá, nesta parte aqui de para educadores e visualizar os recursos, eu também terei acesso ao MATLAB Grader, tá? Então é uma outra maneira de acessar o Grader também, ok? Deixa eu arrastar para cá. Então vamos começar aqui a trabalhar com o Grader. Então, a primeira coisa, né, que eu preciso fazer aqui, eu preciso colocar um curso, né? Notem aqui que eu tenho cursos passados, né, que eu já criei e encerrei. O Grader também, depois eu vou mostrar um pouquinho, ele já tem uma coleção de materiais já prontos, tá? Mas vamos dizer aqui que eu quero começar a criar um novo curso, tá? Como é que eu faço isso, tá? Deixa eu arrastar essa outra tela também, para ficar mais simples aqui para a gente. Olha só. Então, a primeira coisa, tá? Adicionar um curso. Então, vamos acessar aqui a área de adicionar um curso. Eu vou trabalhar aqui com um sistema muito conhecido, né, nas engenharias, na área de exatas, que é o sistema massa-mola amortecedor. Eu quero fazer um curso, né, a respeito deste sistema, tá? Uma tarefa de programação. Então, aqui eu vou começar colocando um título, né? Vou colocar assim, ó, cálculo. Até apareceu aqui já, cálculos, tá? Esse é o meu título do meu curso, né, da minha matéria. Aí aqui ele vai pedir para colocar o fuso horário, né? Por que ele está pedindo isso? Vamos achar aqui fuso horário de Brasília. Vamos ver aqui, aqui ó, Brasília, tá? Por que ele pede para colocar fuso horário? Porque toda tarefa que eu faço no Grader, ele vai pedir um início e um fim, ou seja, eu posso colocar para o aluno a partir de qual momento ele pode acessar a tarefa para fazer, tá? E o prazo final. Então, por exemplo, assim, eu gero uma tarefa de cálculo, que é o nosso caso aqui, e aí o aluno vai ter, a partir de amanhã, quinta-feira, até a outra semana, vamos colocar uma semana, então, até a outra quinta para realizar. Depois disso, ele não consegue mais, tá? Então, eu consigo colocar esses prazos, né? Inicial e final. Então, aqui eu vou colocar iniciar hoje, tá? Como aqui é um curso, tá? Eu vou colocar um pouco mais de tempo. Então, eu vou colocar aqui um mês,
tá? Imagine que durante esse um mês, essas 4 semanas, eu vou colocar diversas tarefas de programação, cada uma durando uma semana. E a primeira será começando, né, com o sistema massa-mola amortecedor, ok? Perfeito. Então, aqui, o próximo campo, eu seleciono qual toolbox eu quero usar além do MATLAB. No nosso caso, notem aí que ele aparece todas as toolboxes, tá? Eu quero usar a Symbolic Math Toolbox. Aqui, ó. E por último, eu posso colocar também, né, uma descrição sobre esse curso, tá? Então, vou colocar aqui cálculos diferenciais, só para teste, tá bom? Então, eu tenho aqui, vocês podem notar que eu consigo formatar os meus textos, né? Colocar aqui também exemplo do código, colocar também, acho muito interessante, figuras, links de internet. Então, aqui nós criamos, né? Toda essa parte de informações sobre as matérias. Eu errei aqui, é diferenciais, certo? Então, por último, salvei aqui, né, o meu primeiro curso, olha só. Cálculo, né, com a duração 28 de fevereiro até 28 de março, produto utilizado Symbolic Math e a descrição do curso Cálculos Diferenciais. Então, primeira etapa já concluída. O que nós precisamos agora definir, né? Quais são os temas que eu quero trabalhar dentro, vamos dizer assim, dessa disciplina de cálculo. Então, aqui eu adiciono, né? Essa vai ser a estrutura. Eu vou adicionar aqui agora o tema, né, da tarefa. Então, no caso aqui, eu vou colocar assim, equações diferenciais. Como eu já tinha um exemplinho aqui, ele está até aparecendo já para mim os nomes, né? Então, dentro de cálculo, equações diferenciais, né, que vai ser o tema. E ele vai estar visível, como nós falamos, né, do dia 29, vou colocar uma semana só para visualização, até o dia, aliás, eu fiz errado aqui, então dia 29 até o dia 7, para dar uma semana. Então, ou seja, essa tarefa, né, envolvendo cálculos diferenciais, tá? Nós colocamos um mês para a matéria cálculo, vamos dizer assim, e o aluno tem uma semana para resolver essa tarefa. Na outra semana, ou seja, no dia 8, ele vai ter uma nova tarefa, tá? Não vai ser mais de cálculo, equação diferencial, ok? Então, coloquei aqui o prazo, né, que o aluno vai visualizar essa tarefa em MATLAB, e aí começa aqui a surgir algumas opções para mim. A primeira delas é o número de submissões que o usuário, quando ele receber a tarefa do MATLAB, quantas vezes ele pode submeter, ou seja, quantas vezes ele pode errar, descobrir o erro, né? O erro vai ser apontado para ele e reenviar ao professor. Então, aqui pode ser sem limites, né? Ou limitadas, tá? Então, uma vez só por problema, eu posso aumentar aqui também, ou ilimitadas, ok? Então, o aluno fez, né? Antes, antes de ele completar a tarefa, ele visualizou, ele viu que para ele está tudo certo, está correto, ele vai submeter, então eu coloquei aqui como ilimitado, tá bom? Depois, aqui em descrição, eu posso colocar um breve descritivo, também eu consigo formatar, colocar aqui fotos, links, inclusive equações aqui do LaTeX. Então, aqui eu posso colocar algumas informações, tá? Eu vou colocar o seguinte, ó, exercício de equações diferenciais. Prontinho, está aqui, tá? Vamos salvar. Reparem aqui comigo a estrutura que está ficando, olha só. De cálculo, né?
a matéria cálculo, qual é o tema aqui que eu estou aplicando? Equações diferenciais, tá? Que estará visível para os alunos do dia 29 até 7 de março. Depois do dia 7 eu vou colocar uma nova, um novo tema, uma nova tarefa para ele fazer, tá bom? Então ele tem até dia 7 para envio. E o número aqui, né, de submissões que ele pode fazer, né, antes do MATLAB corrigir é ilimitados, tá? Exercício de equações diferenciais, aqui está a descrição, e agora sim vem a parte do problema, tá? Então, adicionar o problema. Então, agora sim vem a tarefa aqui de programação que eu quero que o aluno faça. Então, olha só, podemos criar, logicamente, aqui já em branco, né, desde o início. Tem alguns problemas aqui já prontos da Mathworks, tá? Esses daqui são alguns que eu já criei, então vamos começar do zero, tá? Então, qual será o título? Sistema massa mola amortecedor. Então, olha a estrutura que está ficando, ó. Então, eu tenho aqui a matéria, cálculo, né? Qual é o assunto dessa matéria? Equações diferenciais. E agora, qual é o problema? Qual é a tarefa que vamos passar para o aluno? O sistema massa mola amortecedor, tá? Reparem que aqui eu estou como draft, ou seja, como rascunho, porque eu estou ainda formulando o problema. E agora, sim, nós conseguimos colocar o enunciado da tarefa, tá? Para ser mais rápido, eu vou copiar aqui do exercício já pronto e colar aqui, tá? Depois nós damos uma lidinha aqui. Então, olha só. Então, eu estou explicando, né, aqui, uma parte mais teórica, né, que o sistema massa-mola amortecedor, ele é utilizado em dinâmica, né, representando os sistemas mecânicos, nos quais a energia pode ser armazenada e dissipada, tá? E aqui eu falo também que considere o sistema de suspensão de um pneu de um carro, né, modelado como um sistema massa-mola amortecedor ideal, que encontra uma saliência na estrada, causando um deslocamento em X, né, que é a oscilação. Então, à medida que o sistema se recupera, a posição oscilará em torno de zero até que toda a energia seja dissipada, conforme gráfico abaixo. Então, coloquei essa parte aqui mais teórica, explicando, e aí vem a pergunta, como eu faço para colocar esse gráfico, né? Então, olha só, eu vou acessar aqui a Insert Image, clicar aqui do meu computador, escolher o arquivo, eu coloquei até na minha área de trabalho para ficar mais fácil, então o gráfico do exercício Grader, né, do MATLAB Grader, olha só, é esse gráfico aqui que ele está falando enunciado, né, sobre a energia dissipada quando o automóvel passa lá, né, numa saliência na estrada e o sistema tem um deslocamento em X, tá? Então eu trouxe aqui uma imagem para o meu exercício, ok? Vamos continuar aqui ainda. E aí eu disse também no enunciado, né, referente à representação desse sistema. Então é legal colocarmos aqui também uma figura, né? Eu falo aqui que é o sistema ideal, né? Pneu de um carro. Então vamos colocar aqui uma representação também, mesma coisa. Olha só, inserir figura do meu computador. Vamos escolher o arquivo e aqui está a figura. Ok, olha só. Né? Então o automóvel passou aqui por uma saliência na estrada e teve, né, aquela oscilação durante o tempo. Então, representação do sistema está aqui. E agora sim vem, né, as considerações, as equações e os enunciados com as perguntas mesmo. Então, olha só. Onde massa M em movimento na direção X ligada à mola elástica, com constante K representada por F igual a menos Kx, né? Lembra-se da lei de Hooke. Tenho a representação aqui também do amortecedor, e aqui eu tenho o equilíbrio de forças, tá? Vocês podem reparar que nessas equações, se eu clicar duas vezes, aparece o LaTeX,
tá? Então, essas equações eu fiz todas elas dentro do MATLAB, porém, utilizando o LaTeX. A gente encontra ele aqui, ó. Ok? E aí, com essas, né, equações, chegamos na resposta do sistema, na equação final, e eu falo o seguinte: com base nas informações, desenvolva um script do MATLAB com os seguintes itens. Então, agora que começa aqui, né, a brincadeira. Então, olha só. O número 1, né, ele pergunta, ele fala o seguinte, que nós temos uma variável, desculpem, chamada EQN, né, eu peço para representar a equação do sistema acima, tá, que é essa equação aqui, utilizando variáveis simbólicas. Eu já dou uma dica aqui, que para representar dentro do MATLAB de forma simbólica, eu aplico a função sims, tá, do MATLAB. Então, aqui é 2, 3, 4, 5. Antes de nós continuarmos, tá? Depois a gente volta aqui, só para ficar mais prático, porque eu vou colocar os códigos aqui embaixo. Então, à medida que eu vou ler nos enunciados, eu vou colocando os códigos para ficar mais intuitivo aqui para a gente. Então, só li o enunciado primeiro, tem os outros aqui, a gente já vê. Vamos avançar um pouquinho, só para vermos as outras opções aqui do MATLAB Grader. Olha só, então aqui, se eu tivesse algum arquivo para fazer referência, eu já adiciono aqui nessa área, tá? O tipo do meu problema, tá? Ele vai ser um script. Eu quero que um aluno desenvolva um script e não uma MATLAB function, né? Eu quero trabalhar aqui com algoritmos, com códigos. Aqui na parte de código, eu tenho a solução referência, que é aquela solução que o MATLAB vai comparar com a do aluno, né? Como se fosse um gabarito para ver se está ok, se está tudo certo. E aqui está o template do aluno. Então, ambos estão em branco, porque por enquanto eu não coloquei nenhuma solução referência, tá? Eu vou até pegá-la aqui, copiar aqui do meu outro exercício e colar aqui. Então, essa é a solução referência, esse é o gabarito que o MATLAB vai fazer essa comparação, tá bom? O template do aluno, depois a gente volta um pouquinho, eu só vou copiar aqui, é o que o aluno vai ver, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Depois a gente volta nesses dois campos aqui, vamos continuar com as opções. Essa parte de assessment são as atribuições que a gente fornece para o MATLAB para ele corrigir cada uma dessas linhas da solução referência, tá? Eu posso aplicar ou certo ou errado, ou colocar peso, né, em cada uma dessas minhas tarefas. Eu vou colocar certo ou errado, tá bom? Então, vamos agora, então aqui embaixo, né, eu vou adicionar aqui também um assessment, e aqui embaixo, tá, por último, aqui na plataforma, nós temos o Learning Preview, ou seja, como o usuário visualiza o exercício, está aqui, né? Ele só está formatado até aqui, por enquanto, né? A gente não colocou os assessments ainda. Temos aqui também, para validar a solução, eu ainda não coloquei, né, os meus testes, então ele não vai funcionar, a gente já coloca. Salvar como rascunho e salvar como versão final. Então, essas são as outras opções aqui embaixo, tá? Então, vamos começar aqui comparando, né, colocando aqui o meu enunciado na solução referência, tá? Então, vamos lá, vou começar de novo primeiro, né? Então, eu peço no exercício 1, em uma variável chamada EQN, olha a variável está aqui, ó, na linha 4, né, EQN, represente a equação do sistema massa-mola-amortecedor acima, que é essa equação aqui, vamos ver se está certinho aqui, então a equação aparece aqui para mim, tá? Utilizando para isso variáveis simbólicas, ou seja, eu quero trabalhar no MATLAB de forma simbólica, né, com mais precisão. Eu até dou uma dica aqui, use a função sims do MATLAB. Então, antes de tudo, né, sempre quando o processo, quando eu quero trabalhar com variáveis simbólicas no MATLAB, eu tenho que começar logo na primeira linha do script e declarar variáveis simbólicas. Então, é a função sims logo em cima aqui, ó. Tá declarando as minhas variáveis, né? A minha massa, a constante da mola, a constante do amortecedor, e o tempo como variáveis simbólicas. Tá? Então,
o exercício 1 seria essas duas linhas aqui, tá? Agora vem a parte aqui interessante. Feito isso, né, vamos ver cada um aqui desses exercícios, tá? Então, feito o número 1 já, como nós fazemos, né, para o MATLAB validar? A gente colocou aqui no gabarito, mas como a gente vai apontar para ele verificar esse gabarito? Na parte de assessment. Então, eu vou adicionar um assessment, que vai ser o meu teste 1, e aí, se lembram, a primeira coisa que eu perguntei aqui, né, que eu preciso colocar a minha equação como simbólica. Então, essa é a primeira pergunta. Isso daqui, tá? Eu fiz com essas perguntas, mas outros usuários podem estar fazendo com outras, né? Mas aqui no caso eu vou colocar assim: se a função, deixa eu colocar aqui o tio, no teclado, ajustar o teclado aqui, função sims está presente, né? O que estava no enunciado, eu pedi para o MATLAB, para o aluno colocar a equação trabalhar de forma simbólica, tá? Ela está aqui na solução de referência, né? É esse o caminho que o aluno tem que fazer. Então, como eu tenho que apontar para o MATLAB e verificar isso na minha solução? Aqui embaixo. Então, eu estou perguntando ao MATLAB, a função sims, né, para trabalhar com forma simbólica, está presente aqui na solução referência? E aí aqui embaixo eu coloco como um método, né, de teste função ou palavra-chave está presente, tá? Que é isso que eu quero, né? Ele vai verificar isso. E a função que tem que estar presente é o sims. Tá? Então, nesse campo aqui é como eu perguntasse para o MATLAB. MATLAB, conforme enunciado, eu quero trabalhar de forma simbólica. Lá na solução referência, a função sims, né, está presente? Aí ele vai verificar aqui e vai verificar se ela está presente ou não, tá? Então, essa primeiro teste que eu quero que ele verifique. Do contrário, eu quero que apareça erro, tá? Essa mensagem aqui, bom? Então, o primeiro teste aqui nós colocamos, referente à questão 1. Mais um teste, ainda referente à questão 1, né? Eu peço para o aluno salvar essa equação nesta variável aqui em questão, que eu chamei de EQN, tá? Então, aqui eu vou colocar assim, ó, os valores da variável EQN, né? Ou seja, quem são os valores da equação, estão corretos. Tipo de teste, obviamente, né? Aqui, enquanto no era para verificar se a função estava presente, aqui eu quero que ele verifique a equação da solução de referência, né? E eu quero que ele compare com a EQN, né? Que com essa variável aqui, tá? Do contrário, apareça erro. Então, o que eu disse para o MATLAB aqui? MATLAB, ó, ainda no exercício 1, eu quero que o aluno salve a equação trabalhando de forma simbólica nesta variável, na EQN, tá? E verifique se tudo que estiver salvo nessa variável, armazenado nessa variável, está de acordo com a solução referência, que nada mais é aqui, a equação, né? Ele escreveu a equação correta, do jeito que está aqui, tá? Então, é isso que eu estou pedindo para ele. Então, marquei aqui qual equação que ele tem que verificar, do contrário, ele vai dar um erro, tá? Então, o teste 1 e o teste 2, vocês viram que serve, né? Eles vão ser aplicados somente à questão número 1. Vamos para a segunda? Olha só. Então, questão 2. Considerando a massa igual a 5 kg, a constante da mola 50 newtons por metro, a constante do amortecedor 50 newtons metros por segundo, substitua tais valores dados aqui na equação em EQN, tá? Para isso,
utilize a função subs do MATLAB e agora salve o resultado, armazene o resultado em uma variável denominada eqn1. Então, daquela equação inicial, salve em eqn, nós iremos substituir os valores e trabalhar com uma segunda equação, tá? Então, olha só, vamos abrir aqui um novo teste do MATLAB, né? Eu vou colocar como título desse teste valores da variável eqn1 estão corretos. Então, olha só o que o MATLAB vai checar aqui para mim, né? Ele vai checar se esta linha agora, essa variável, né, a eqn1, todos os valores, ou seja, se está a função subs, se foi colocado, né, os valores iniciais, que era 50, 5 e 5, né, era 5 constante também, 5 newtons por segundo, se estão todos esses valores iniciais, tá? Então, ele vai checar daqui para cá se está tudo igual, né? Se o aluno colocou do jeito que está aqui, né, o algoritmo, tá? Então, as variáveis, o método, né, de correção, como estou trabalhando com variáveis, vai ser esse daqui, né, variável igual a solução referência, tá? Ele vai comparar aqui a linha. E qual é a variável em questão? É a eqn1, é com essa aqui que ele vai verificar, né, com a solução referência, tá? Do contrário, que apareça a mensagem de erro. Tá? Então, o teste 3 está aqui, né? Tá? Então, uma nova variável eqn1 e substituir todos os valores iniciais nesta equação. O próximo, o item 3 aqui, considerando a posição inicial igual a zero e velocidade inicial igual a 1 metro por segundo, atribua tais valores e armazene o resultado em uma variável chamada condes. Então, mais uma, vamos ver como ficou essa resposta, né? Mais uma aqui, variável condes, coloquei posição e velocidade, né? Nessa equação, eu atribuí agora posição e velocidade inicial igual a zero, velocidade, desculpem, igual a 1, né? A posição que é igual a zero, tá? Foi isso que eu fiz aqui, tá ok? Então, peguei a primeira equação, substituí os valores da massa, da mole amortecedor. Agora estou colocando as condições iniciais, né, de posição e velocidade, tá? E salvei na variável condes. Então, como nós fazemos para o MATLAB verificar se essa variável está ok, tá? Então, a primeira coisa, qual é o título, né, daqui? Valores da variável condes estão corretos. Então, eu estou pedindo para o MATLAB verificar, né, se essa linha aqui da variável condes, né, que o aluno for colocar, confere, né, com a solução de referência escrita aqui. Tá bom? É isso que ele vai fazer, né? Mesma coisa, qual é o tipo de teste? Se eu estou trabalhando com variáveis, variáveis têm que ser iguais à solução de referência, é isso que eu quero que ele faça. Compare aqui as linhas onde que eu tenho a variável condes, compare a solução gabarito, né, o gabarito com a solução do aluno, e ele pede para colocar qual variável que eu quero que compare, no caso aqui a condes. Então, mais um teste aqui colocado para o MATLAB fazer, né, a comparação do que o aluno fazer com a minha solução de referência. E agora, 4. Aplicando as condições do item anterior, resolva a equação do sistema utilizando a função dissolve do MATLAB.
atribuo o resultado em uma variável chamada SON. Então, olha só, coloquei a minha equação, depois coloquei os valores, né, das constantes, da massa, a posição inicial, a velocidade. Agora eu quero que o MATLAB resolva para mim essa equação, utilizando a função dissolve. Então tá aqui, ó, dissolve aqui N1 com aquelas condições que eu coloquei, e eu pedi também para salvar na variável SON, que está aqui, ó. Tá? Então aqui é a solução de referência. E aí eu vou pedir aqui para o MATLAB o seguinte: MATLAB, eu quero que você compare, né, esta variável chamada SON, que está presente lá na solução gabarito, né, na solução referência, variável, com a do aluno. Então, ele vai comparar, né? Isso que eu faço aqui embaixo, nada mais é o comando, né? O que eu falo para o MATLAB, ele comparar o que está aqui com a do aluno, tá? Então, mais uma vez, o tipo de teste, como eu quero que ele compare a variável, né? O que tem nessa variável é a função dissolve para ele resolver as equações. Então, eu vou trabalhar com este método aqui, né? De variável igual à solução de referência. E qual variável que eu quero que seja igual à solução de referência? A chamada SON. Do contrário, erro. Tá? Aqui no enunciado, eu coloquei mais um item para o aluno, né, para ele, com a equação resolvida, plotar o gráfico, né, e a fim de ele analisar o sistema, né, através da função fplot, adotando um intervalo de tempo de 0 a 10 segundos. Tá? Eu não coloquei aqui como solução teste, por quê? Tá? Eu não preciso colocar de todas, né? Se eu quiser, eu vou mostrar aqui para vocês, eu posso já entregar parte da solução referência, né, para o aluno aqui. Então, a parte do gráfico eu entreguei aqui para o aluno, tá? Ele não precisa se preocupar, tá bom? Então, aqui é legal, então aqui já terminamos, né, essa parte aqui de solução referência, né? Então, tudo que foi pedido aqui nos 5 enunciados, vamos dizer assim, que eu traduzi, né, na linguagem MATLAB para esse campo aqui chamado solução de referência, esse que vai ser o meu gabarito, para comparar com o template, né, do aluno. E, por fim, eu dei os comandos aqui embaixo para o MATLAB fazer esta comparação, né, da solução de referência com a solução do aluno, referente às questões. Então, só recapitulando, número 1, eu coloquei para ele verificar se a função sims está presente, eu estou trabalhando com variável simbólica, se está na variável eqn, né, o valor lá que correspondia à minha equação, né, quais são os valores, o que tem na variável eqn, né, é essa equação aqui, MATLAB, que o aluno passou, é isso que eu estou falando para ele, tá? No teste 3, mesma coisa, né? Uma vez que eu dei aquelas condições da massa, da mole, do amortecedor, e substituir na minha equação inicial, tá? Eu quero agora que o MATLAB compare também com a do aluno. E aí, MATLAB, o aluno colocou na equação essas variáveis, tá? A 3, aliás, a 4, né? Não, minta, a 3 eram as soluções, as condições de velocidade e de posição que eu coloquei, né, que estão aqui. E essa daqui, o teste 4, era colocando, né, as minhas condições e, por fim, resolvendo a minha equação, né, com todas as variáveis dadas. Tá? Então, são as soluções que eu coloquei aqui para o MATLAB fazer. Voltando aqui ao template, se eu não quiser que o aluno altere linhas, eu posso bloqueá-las, olha só. Tá? Então, inclusive a parte aqui final, né, o item 5, como eu dei aqui para o aluno, eu vou deixar bloqueado.
tá? Então tá aqui, né? Tá pronto aqui o exercício. Vamos validar agora, olha só. Vamos ver se está tudo certo agora, ó. Se a solução referência está certa, né? Então olha só. A saída do meu sistema, né? Então ele colocou aqui o item 1, a equação em forma simbólica. No item 2, substituindo a massa, a mola, o amortecedor, os valores. No item 3, colocando as condições iniciais de posição e velocidade. Resolvendo a equação no item 4 e na questão 5, plotando o gráfico. Então, aqui está o gabarito, vamos dizer assim, da prova, tá? E ele marca aqui para mim que todos os testes passaram. Tá? Ele fez toda a comparação, né, aqui com as minhas linhas, referente à solução referência, e passou tudo, né? Legal. Vamos ver agora o template do aluno, como ficaria? Deixa eu achar aqui, ó. Learning Preview. Tá? Então, o aluno recebe, né, essa parte aqui por e-mail, tá? Depois eu vou mostrar para vocês onde que nós colocamos para envio aos alunos. E olha só, vamos começar aqui então a fazer os exercícios. Então o aluno recebe, né? O primeiro item, eu até coloquei algumas dicas, né? Utilizar variáveis simbólicas, que era o número 1, lá que eu pedia, né? Com as variáveis simbólicas, eu quero que represente a equação diferencial do sistema massa, mola e amortecedor. Então, foi o que eu fiz aqui, né? Coloquei simbólica, de forma simbólica, e representei a equação. Beleza. Depois, no segundo item, né, dado o valor de massa, a constante da mola do amortecedor, quero que substitua nessa equação e salve lá né, para efeito de comparar o valor da variável, salve em EQN1. Foi o que eu fiz aqui nessa linha, tá? Depois, eu dando, né, as posições inicial, né, o valor e a velocidade também inicial, eu quero que o MATLAB verifique isso para mim se o aluno fez certo. Né? Ele vai comparar essa variável aqui, condes, e ver tudo que tem nela, né? Tudo que o aluno colocou aqui nela para ver se está certo. Tá? E por último, resolver a equação do sistema e salvar na variável dissolve a função, mas na variável soln, né? Que está aqui, ó. Tá? Então, vamos supor que o aluno fez, né? Rodar o script, ele pode rodar antes de enviar ao professor, submit, e também todos os testes passaram. Agora, reparem que, vamos alterar aqui, eu vou colocar aqui um outro valor, olha só. Vou colocar e submeter. Reparem que eu troquei aqui o nome, né, da minha equação, né, da variável que armazenava a equação, eu tirei EQN e coloquei VAR. Então, vocês repararam que o MATLAB, ele, assim que eu submeti, ele deu um erro. Né? Por quê? Porque não foi isso que eu pedi no enunciado. Né? Eu pedi para o aluno salvar, né, na variável EQN para com que o MATLAB compare tudo que vem nessa variável. Tá? Então, se ele colocar uma outra variável aqui, né, como eu preciso daquele nome, né, daquela nomenclatura nas outras, inclusive para o MATLAB comparar o que vem naquela variável, que no caso aqui é a minha equação, ele está dando erro, tá? Então, quando ele dá, eu lembro que eu coloquei, né, para aparecer a mensagem de erro. E por que ele deu erro nos demais? Porque vocês repararam que foi um exercício está linkado ao outro, né? Então, se eu errei lá no início, né? Aqui eu preciso chamar no item 2 a equação daqui, né? Na variável qn. E eu não consigo justamente por causa aqui do erro que tem aqui, tá? Então, essa que é isso que o MATLAB está fazendo quando nós colocamos, né?
os valores lá naquela parte de testes, né, naquela tela anterior, para ele verificar se está correto ou não. Olha só aqui um outro erro que deu, olha só. Aquela equação, né, aqui era diff(xt), t,2, né, que era a equação que eu estou pedindo aqui em cima, tá? Eu coloquei o 2, tirei o 2 e coloquei o 1. Então, olha o que me aconteceu agora. Então, ele verificou a função sims, ok, né? Só que ele deu aqui o valor errado na EQN, por quê? Eu mudei aqui a minha equação, né? Vamos supor que eu coloquei errado aqui a minha representação da equação do sistema. Então, não está como enunciado, né? Não está como o enunciado está pedindo. Então, ele já me corrigiu aqui, né? Falando que está errado. Os valores também, por sua vez, da EQN1, que eles precisam ser iguais da EQN, também está errado, tá? Inclusive, ele dá as saídas aqui, né? Os erros. Né? Ele apontou aqui para mim também as linhas, nem gerou o gráfico. Né? Então, ele fez essa comparação da variável, né? Com aquele gabarito com a minha solução de referência, tá? Então, esse é o preview learner, né? Como o estudante vê, né? A equação, validamos, posso salvar como rascunho, posso salvar como também final, tá? Eu vou salvar aqui como final. Então, olha só o que temos agora. Temos o exercício, né? Então, matéria de cálculo, equações diferenciais, o sistema massa-mola e amortecedor, tá? E como fazemos para enviar aos alunos, né? Então, aqui em Manage People, né, eu coloco aqui para convidar os alunos, e aqui eu escrevo, né? Os e-mails dos alunos que eu quero enviar o exercício, tá? Uma vez feito isso, enroll, e os alunos vão receber, né? E logicamente eles vão ter aquele tempo que nós vimos, que era de uma semana, né? Contados a partir de amanhã, para estar resolvendo esse exercício, tá? E uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que eu não tenho nesse exercício porque eu não enviei para ninguém. Deixa eu voltar aqui no início. É o seguinte. É este recurso aqui, ó. Esse aqui é um outro exercício, tá? É esse recurso aqui, ó. É o class, né? Overview. Então aqui eu tenho um overview, né? Uns dashboard de como a turma está indo, né? No meu caso aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o gráfico. Mapeou, tá aqui, ó. Então, aqui era um outro exercício da função cosseno, tá? Eu enviei aqui só para uma pessoa, ela submeteu aqui o teste para mim, o MATLAB corrigiu, e aí apareceu, né? Ele começa a preencher os dashboards. Esse dashboard primeiro, tá? Tá aparecendo aqui que a solução dela que está liderando, né? Porém, se eu tenho uma sala com 20, 30, 40 alunos, imagine que todo esse espaço aqui, esse gráfico, iriam ser completados, né? Com essas demais legendas aqui, né? Então, teria o aluno que estava liderando, né? Que foi mais assertivo, tem os que estão corretos, teriam aqueles que corrigiram, né? O problema e está tudo ok, né? Foi correto. O MATLAB, vamos dizer assim, deu nota 10 aí para os alunos, né? Apareceriam aqui também, tá? Esse ciclo. E quem errou, tá? Então, apareceria tudo para mim neste dashboard, tá? E aqui eu consigo ver a solução de cada estudante, tá bom? No caso aqui só foi uma pessoa, então eu consigo só ver dela, tá? Depois disso, eu tenho a parte de Class Overview. Em Class Overview, né, eu consigo ver quais eram os alunos que estavam no curso, né? Então, apenas um, eu tinha uma sala aqui de 3 alunos, apenas um resolveu, né? Os outros não resolveram, tinha 2 alunos. E eu tenho aqui também um outro dashboard, né? De número de submissões, ou seja,
o aluno já foi bem assertivo, ele fez uma vez só, submeteu e já acertou, né? Não precisou, não deu erro, o MATLAB não apontou erro para ele, ele refez de novo até acertar. Não, ele só uma vez só ele já, né, ele submeteu e o MATLAB corrigiu. Lembrando que essa parte, né, é interessante nessa parte de submissões é o limitar, né, como nós vimos lá no começo que podemos fazer isso, tá? E a média aqui, né, também das submissões do aluno, tá? Então, eu tenho todos esses dashboards aqui que são interessantes, né, de verificar como está indo a sala, né, como está indo a turma referente aos exercícios. Outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês também, tá? Aqui são algumas bibliotecas já prontas, então repare que eu tenho cálculo 1, cálculo 2, né? Está aqui embaixo. Eu tenho também a área de processamento de sinais, dinâmica, circuitos, introdução à programação. Então aqui ele até aponta, olha só de introdução à programação eu tenho 111 aqui exercícios para aplicar aos alunos, de circuitos 16, dinâmica 10, 10 também de processamento de sinais, 10 de cálculo. A partir desses exercícios, né, se eu quiser expandi-los e colocar mais, eu também consigo, eu tenho toda essa liberdade, né, métodos numéricos, para estatística, matemática simbólica, que foi o que nós vimos agora, né? Sistemas dinâmicos e controle. Então, aqui tem alguns exercícios já prontos, né, para não precisar começar do zero, né, de alguns campos, de algumas matérias, tá? E outra menu que eu gostaria de compartilhar com vocês é a parte de documentação, né, do MATLAB Grader. Vocês reparam que eu estou acessando tudo, né, do ambiente Grader, eu consigo já acessar essa parte de documentação e suporte. Tá? Então, aqui está a documentação oficial do MATLAB Grader. Ok? Bom, como complemento, tá? Estamos aqui chegando quase ao fim já, até para deixar um tempinho aqui para perguntas. Vimos aqui que a gente acha o Grader no portal, né? Para quem tiver o licenciamento CWL. Se eu clicar aqui também, dentro do portal, nesta aba aqui, inclusive esse link eu vou compartilhar com vocês. Aqui tem os treinamentos, né, gratuitos, né, para quem tem o licenciamento para todo o campus, o licenciamento CWL, tá? Tem cursos muito interessantes aqui, que a gente chama de MATLAB Academy, né, desde da parte da Fundamentos MATLAB, técnicas de programação, o curso aqui, né, para desenvolvimento de aplicativos dentro do MATLAB, tem de Simulink também, tem a parte de Machine Learning, Deep Learning, né, otimização, estatística, matemática. Então, são cursos gratuitos, tá? Geram certificados. Então, quem tem o licenciamento para todo o campus, podem acessar esse link e fazer os cursos, né, de forma gratuita. Tá? E é isso. Né? Chegamos aqui ao final do webinar. Deixa eu colocar aqui a nossa tela aqui de canais para vocês verem. Né, um recurso aqui muito útil, né, para se utilizar, para se aplicar em aula. Ele não vai fugir daquela estrutura, né? Eu coloco enunciado, coloco lá minha solução referência, depois lá embaixo eu coloco o que eu quero que o MATLAB verifique, né, comparando com a solução referência junto à do aluno, né, o que eu quero que ele verifique para corrigir. E aí tem toda a parte, né, de fazer os testes, né, de verificar se está tudo ok com o template. Então é um recurso muito interessante para a gente aplicar com o MATLAB em sala de aula. Então aqui estão os nossos canais, LinkedIn, Facebook, no YouTube. A gravação vai estar também no YouTube desse webinar.
E aí temos aqui, temos alguns minutinhos. Vou deixar aqui para quem tiver pergunta. Fique à vontade de colocar aqui no campo de perguntas. Lembrando que, né, os exercícios, eles têm aquele prazo, né, que nem uma pergunta aqui que chegou, se eu quiser colocar exercícios, porém sem prazo de validade, né, ou com prazo maior que eu coloquei aqui, de uma semana, se pode fazer isso. Podemos sim, tá? Podemos colocar prazos maiores, né, até 6 meses, 1 ano, né, não tem problema quanto a isso. E o legal, aproveitando aqui o gancho e pegando uma outra pergunta aqui, refere-se a montagem, né, de bibliotecas dentro do MATLAB Grader. Eu consigo sim montar, né? Então, de repente, eu montei só um exercício lá de sistema massa-mola, né? Mas se eu posso criar lá uma biblioteca maior, né, matemática, e tudo que for de cálculo, né, pode ser equações diferenciais, álgebra, matriz, eu posso colocar tudo dentro dessa pasta e montar aí uma biblioteca, uma coleção de exercícios. Então, eu também consigo, né, fazer isso também e compartilhar com outros usuários também, tá? Uma outra pergunta, né, se o MATLAB Grader, se ele é via browser, né, acho que como eu disse lá no comecinho, sim, né, ele funciona, né, ele está atrelado aí à nossa conta na Matrix, né, a conta de usuário, e o acesso dele é tudo via internet, tá? Ele está nas nuvens, né? Ele está no ambiente online, né? Não tem nada, eu não preciso instalá-lo no meu desktop. Um outro, um outro participante aqui nosso pergunta, né, se tem algum case aqui do MATLAB Grader, né, de aplicação dentro da universidade. Eu tenho sim. Deixa eu ver se eu acho ele aqui de bate-pronto. Para eu compartilhar aqui também, inclusive, com vocês. Deixa eu ver aqui, logo na página inicial, acho que ele já tinha um case aqui, ó. Tá, eles separaram aqui 3 cases, né? Da UC Davis, usando Virtual Labs para ensinar engenharia e MATLAB Grid aqui aplicado numa, eu imagino que deve ser alguma instituição, universidade holandesa, né, a de Hoven. Eu vou colocar aqui cada um desses 3 cases no nosso bate-papo também. E é legal que dá para verificar, né, como foi aplicado o Grader nessas disciplinas, tá? Então aqui o primeiro é da Universidade UC Davis, o segundo aqui é o Grader aplicado em laboratórios virtuais para ensinar engenharia. Estou vendo aqui o nome da universidade, Lund University. E o último, vou colocar aqui, compartilhar com vocês também, é o MATLAB Grader aplicado nos cursos, né, da Universidade de Eindhoven. Então é interessante a gente ver, né, para ter até novas ideias, né, referente aqui à aplicação, novas referências, né, referente à aplicação do MATLAB Grader. Vou deixar aqui também com vocês, isso é importante também, ó. Muita gente pergunta onde que estão, né, quem tem a licença CWL, esse conteúdo aqui é gratuito, tá, dos assessments, né, dos exercícios já prontos, tá, eu coloquei aqui para vocês também. E eu vou deixar a documentação para vocês aqui no chat também.
Bom, meus participantes aqui que estão, né, já passaram 5 minutos, né, estão aqui comigo. Agradeço, né, a participação de vocês, tá? Entrou bastante gente aqui conosco hoje, né? Esse é um assunto muito legal de nós aplicarmos, de nós difundirmos, né, para ajudar, né, quem está lá no front, né, de batalha, os professores, para ajudá-los, né, com aquela teoria, com a prática que eles dão em aula, para eles terem uma ferramenta que complemente, né, o que eles passam em sala de aula, o que eles dão lá em sala de aula, né? E aí essa ferramenta aqui para complementar tudo isso, né, é o MATLAB Grader, né, e inclusive ajudando também os alunos, né, a estudarem um pouquinho mais aí o MATLAB, né, a conhecer um pouco mais como as aplicações do MATLAB, a programação em si, né, onde que o aluno, na vida real, pode aplicar, né, esses conhecimentos MATLAB. Então, é uma forma mais, vamos dizer assim, prática, né, para o aluno também estudar, né, interessar um pouquinho mais pela programação em MATLAB. Tá? Então, agradeço aqui a participação de todos vocês, né? Fique atento à nossa agenda de webinars, né? Sempre tem aqui as quartas acadêmicas, pelo menos uma vez por mês, né? A nossa programação tem uma quarta acadêmica, tem os nossos webinars também para o setor industrial, né? Para as indústrias. Então, aqui eu agradeço vocês e até a próxima.